Olá, bem-vindo de novo ao canal Foco CEO. Eu sou o Dilson Lockman e hoje a gente vai fazer a segunda parte do vídeo que fala sobre vendas, né? Uma técnica de vendas usando o número 3, que é algo fundamental nas vendas. Talvez esse seja o ponto mais importante de se usar em vendas, né? Existe uma dificuldade realmente da gente ter sucesso nas vendas, é algo muito difícil muitas vezes. Claro, existe todo um contexto na volta, muitas coisas impactam numa venda. Mas existem técnicas que são capazes de mudar o percurso dessa história e fazer com que a venda seja realmente possível e vencedora. No primeiro vídeo eu contei uma das técnicas que usa o número 3, que é algo que realmente eu vi que faz a grande diferença em muitas situações. Hoje a gente vai falar de um segundo aspecto usando o número 3 novamente, que faz também muita diferença. Mas hoje eu vou explicar um pouquinho mais por que isso realmente faz a diferença, né? Então, não esquecendo aqui, inscreva-se no canal, mas deixe seu like também, porque é muito importante que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Se você não tem muito direcionado a venda no seu negócio, na sua função, na sua empresa ou algo assim, mande esse e-mail para alguém, porque realmente isso vai fazer a diferença, eu tenho certeza, para pessoas que têm pequenos negócios, para quem está começando um negócio, né, ou para quem já tem uma empresa. E muitas vezes, e eu sou prova viva disso, que muitas vezes a gente não sabe que essas coisas existem e a gente vai tentando vender do modo comum. Não é assim há muito tempo e a gente vai perdendo, né, o espaço, e aí a gente vai ver, a gente está atrasado, e quando descobre, às vezes já está até num processo difícil de reversão, entre muitas situações. Essa é a grande dificuldade que qualquer um que tem um negócio grande, ou pequeno, ou médio, e aqui a gente foca no médio e no pequeno, faz toda a diferença. Aí você pode dizer assim, mas o meu produto é diferenciado. Independente do produto que você tenha, se é um produto caro, barato, aliás, eu não considero que tem algo caro ou barato, né? Sempre tem público para tudo. A gente vê hoje um celular sendo vendido a R$2.000 e muita gente compra, né? A Apple agora lançou um notebook novo, cheio de coisa, com o preço de um carro. Então, assim, tudo tem seu público. Então, não pense que algo é caro ou barato e use as técnicas de vendas que possam fazer com que você tenha realmente um sucesso maior em vendas. Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem e que hoje eu vou ajudar aqui a todos que estão ouvindo esse vídeo, uma técnica que pode ajudar, né, a segunda parte dessa técnica, no vídeo anterior era uma técnica usando o número 3, agora é uma segunda técnica usando o número 3. Mas antes de falar de qual é a técnica, eu vou dizer por que ela funciona, né? Hoje a gente sabe que tem muitas áreas da ciência que estuda a nossa maneira de reagir às coisas, como que a gente faz certas situações, né, como que a gente se comporta frente a alguma situação especificamente. E nas vendas não é diferente. Hoje a gente vê muitas áreas usando técnicas e tecnologias para poder ser mais efetivo na venda, ou seja, ter uma taxa de conversão maior. Lembrando que taxa de conversão é a quantidade de vendas que você consegue fazer, né, num número X de tentativas. Mas isso, hoje a gente sabe que o ser humano tem padrões mentais aí. A gente olha as coisas e a gente, às vezes não, sempre está buscando um padrão. A gente está sempre tentando repetir aquilo que deu certo de alguma forma. E a gente sabe que o número 3 para vendas é muito fundamental. A gente sempre quer ver mais opções, né? A gente diz, eu gostaria de ter um montão de opção. O que acontece quando você tem um montão de opção é que você fica com dificuldade de decidir. E aí que entra uma das técnicas número 3, eu vou explicar bastante em detalhes aqui, tá? Outra coisa é que se você tem apenas uma opção, você não tem opção. Você tem uma única maneira de resolver ou não aquele problema. Então é bom que se tenha mais de uma opção. 2 opções é bom, mas ela não é tão efetiva quanto 3 opções. Porque o ser humano está sempre procurando 3. No Brasil, então, as coisas são mais claras ainda, porque no Brasil tem uma coisa que em muitos países não tem, que é o tal do parcelado. Você pagar em prestações já no cartão de crédito, escolhendo
3 vezes, 6 vezes. E aqui já dei uma das dicas de por que o 3 vende tanto, né? Em 3 vezes vende muito. Mas antes disso, também, é bom explicar o seguinte: quando você precisa ter alguns dados para se fundamentar, acreditar no que eu estou falando, né? Embora talvez não seja tão difícil. Mas a gente percebe que a gente chegando num lugar, a gente tendo vontade de comprar alguma coisa, 30% das vezes, pelo menos, você acaba comprando algo a mais do que você foi comprar. Por isso que muitos lugares vendem muito, o supermercado é um deles, a padaria é uma delas. Quantas vezes você foi na padaria e comprou exatamente aquilo que você queria? A cada 10 vezes que você vai na padaria, pelo menos 3 vezes você vai comprar mais coisas do que planejou. É aquilo que está ali no display da padaria, é aquilo que a pessoa te oferece a mais. Sabe quando você vai comprar lá um frios, né? Aqueles queijo, presunto, e o cara te oferece um pedacinho de uma outra coisa, ou mesmo daquilo que você está comprando, para te estimular a comprar mais e mais variedade. É isso que acontece com a gente. A gente está sempre sendo oferecido a nós coisas para que a gente possa comprar. Vou dar um exemplo bem simples e que é muito comum da gente ver isso em literatura principalmente. Quando você vai no cinema, você normalmente compra lá uma pipoca, né? É difícil a gente não comprar uma pipoca quando vai no cinema. Mas saiba que no começo, não muitos anos atrás, quando você ia num cinema comprar pipoca, você tinha lá 2 opções. Uma pequena de R$ 3,50 e uma grande de R$ 7,00. O que acontece é que normalmente as pessoas compravam a de R$ 3,50. É normal quando você tem 2 opções você optar pela mais barata, né? Você fica naquela coisa de, essa é muito cara, principalmente por uma diferença aí de ser o dobro, né, daquilo que você está comprando, ou um pouco mais até, muitas vezes. Então o que acontece, e o que aconteceu no caso dos cinemas, é que eles modificaram essa estratégia. Os cinemas hoje, se você for, você vai ver que tem 3 tamanhos de pipoca. Tem a pipoca pequena, de R$ 6,50, a pipoca média de 6 e a pipoca grande de 7. Imagina qual você vai comprar. Normalmente você vai comprar a de 7, porque normalmente quando você vai no cinema também tem mais algumas pessoas junto contigo ali. Segunda coisa é que a média, que é de R$ 6,00, muita gente vai comprar porque diz assim, eu estou sozinho, ou só eu e uma outra pessoa, grande é muito grande, e ela acaba comprando a de 6. De qualquer forma, os cinemas se beneficiaram dessa mudança de estratégia, porque induziu as pessoas a comprarem algo maior, com preço melhor, com uma margem melhor para os cinemas. Até por que os cinemas fazem isso? Porque eles precisam de margem realmente para ganhar dinheiro naquilo que é valor agregado, né? O que a gente chama de valor agregado. Porque o que acontece é que boa parte do custo de um cinema, no caso ali da manutenção, do dia a dia, é as pessoas que trabalham ali. Então, é custo pessoal, de RH. E isso é uma coisa bastante cara, no Brasil mais do que em muitos países. Então, isso já beneficiou também manter um cinema vivo. Lembra que os cinemas quase morreram numa época aí, começaram a definhar, depois veio Cinemark, veio outros, mas eles vieram com estratégias que fizeram a diferença, que fez com que eles conseguissem se manter bem no negócio. Então, isso, né, essas 3 opções é muito importante. Por isso que quando você vai comprar alguma coisa, alguém já te oferece em mais vezes, né, a compra. Porque a gente, quando vê uma coisa relativamente cara, né, qualquer coisa que pode ser considerado cara para qualquer um, mas aí você vê a mesma coisa em 3 vezes num preço melhor, você diz assim, agora eu consigo comprar nessa condição. Então, a venda parcelada no número 3, usando o número 3, que é as 3 prestações, né, as 3 mensalidades aí, fica muito mais em conta e já te ensina que isso funciona, porque funciona com você, não funciona? Muitas vezes você diz assim, eu até vou comprar em 3 vezes
e aí você vai botando no cartão e você vai perdendo até a conta às vezes, né? Muita gente acontece com isso. Mas vamos lá. A diferença também é uma venda simples e uma venda com valor agregado. Uma coisa é você vender a mesma coisa, que no caso da pipoca é o mesmo produto, você só está variando, né, o tamanho dele, né, a quantidade e o preço. Outra coisa é você dar valor agregado, que é os tais de combos, que hoje em dia existe cada vez mais. São duas coisas que hoje fazem sucesso nas vendas. É o combo e é também os kits. Lembra? Você está dando valor agregado, você está aumentando as coisas, vendendo mais, né? E ainda assim vendendo com valor melhor, porque você põe um produto a mais ali que provavelmente você não vende sozinho. Então você começa a criar uma estrutura em que o número 3 faz muito sucesso. Lembra que a gente falou já de 3 situações em que o 3 é muito forte, ou seja, 30% a mais das tuas vendas vai vir de estratégias como essa. O ser humano raciocina desse jeito e toda a estrutura mental nossa, quando alguém te oferece esse número 3, ou seja, a tendência é usar isso para ter mais sucesso. Então vamos lá, aumenta-se assim a taxa de conversão das tuas vendas. Não é isso que você quer? Aumenta a quantidade de vendas, aumenta a margem porque você está dando mais valor, você está vendendo algo mais caro de alguma forma, porque você está dando opção do cara comprar e ele compra mais. Quantas vezes você já foi num lugar, não estava a fim de comprar absolutamente nada e vem um vendedor e te diz algo ali que tem benefício, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação de como levar essa venda na conversa, porque você precisa ter uma estrutura de discurso para que a pessoa realmente possa se interessar a comprar aquilo que você está oferecendo a mais. Então vamos lá, existem 3 situações que você precisa fazer quando está numa venda. A primeira delas é dar o benefício, dizer de alguma forma muito rápida e simples qual é o benefício que aquilo vai trazer para ele, né, ou para ela. Então, o benefício, a pessoa precisa olhar assim, realmente isso é legal, sabe? Então o benefício é muito importante, ele tem que ser muito simples e muito rápido. Depois que a pessoa, né, regalou os olhos e disse, nossa, legal, né, mesmo que ela não tenha falado isso nas expressões, você pode ler, você vai trazer argumentos que justifiquem que ela possa comprar aquilo dizendo assim, realmente eu vou comprar por conta disso e disso e disso. Porque as pessoas também precisam de algo que valorize aquilo que ela já está decidindo. Mas alguém tem que dizer para ela quais são os argumentos que ela vai ser induzida a pensar e a raciocinar que aquilo realmente faz sentido comprando isso por conta disso, daquilo outro, né? Elencar todos os benefícios. Mas logo em seguida, quando você vê que a pessoa já está propensa a comprar aquilo que você está vendendo, por conta de tudo isso que a gente está falando aqui, você tem que fazer com que ela faça alguma ação concreta, né? Então, as palavras que a gente vai usar ali são palavras importantes. Não, então, tudo bem? Posso fechar? Ou você quer incluir mais alguma coisa no seu pedido? Você precisa trazer argumentos que ela já se intua de terminar ali a venda, porque senão você perde às vezes o momento, porque começa a esticar muito a coisa também, né? Então esse número 3, nessa situação, faz a diferença. Então são 3 situações: falar sobre benefício, dar os argumentos e falar sobre a ação que ela tem que tomar imediatamente, né? Mas vamos voltar aqui ao número 3, falando um pouquinho dos kits, né? Kits e combos aí de uma forma geral. Hoje em dia, você precisa, além de ter 3 opções, se você tiver 3 opções e nessas opções você tiver algum kit, ou mais de um kit, ou seja, 2 kits, um produto individual que vai servir de ancoragem, né, que a gente chama, né, ou de isca, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, qual a diferença entre um e outro? A isca é aquilo que a pessoa está indo ali comprar e que é muito fácil de vender. Por exemplo, a Coca-Cola e o pãozinho da tal, e hoje em dia os frios, né, na padaria. Isso é que são as iscas. A pessoa vai numa padaria para comprar pão, Coca-Cola ou frios, alguma coisa assim. Mas não sai muito desse universo. Depois ela chega lá e acaba pedindo outras coisas e tudo mais. Então a isca é aquele produto que chama atenção, mas que você quer vender, mas não está tão interessado em vender, porque até a tua margem nesse ponto
não é a melhor de todas, porque todo mundo vende Coca-Cola, pãozinho e frios. Mas vamos lá. Outra coisa é a ancoragem. O que é ancoragem? É aquele produto que a pessoa vai ver que tem ali um bom preço, mas quando ela compara com outro, num benefício, ela vai ver que aquilo não é tão bom. Então, normalmente, quando você tem um produto ali que você está oferecendo, você oferece porque ele é a isca e já é a ancoragem ao mesmo tempo, muitas vezes. E o segundo produto é um produto, de novo, que provavelmente ela vai comprar. É mais ou menos como a pipoca média. E o outro é aquele que já tem mais coisa, mas a pessoa realmente abre os olhos. Puxa, é bastante coisa por um preço bastante razoável comparando com os outros. Nós temos um padrão mental de comparação. Nós buscamos padrões de comparação o tempo todo. É assim que a gente que trabalha a nossa mente. A mente lógica, pelo menos, né? Então, quando você está oferecendo aí 2 kits ou 3 kits, mesmo assim, pode ser, né? Um kit mais simples, um outro médio e um outro mais completo, você tem que fazer as mesmas coisas, usar os mesmos, né, benefício de um, né? Aí você tem que caprichar para que o benefício seja cada vez melhor. Às vezes o benefício está no preço, quando ela olha assim, nesse aqui eu levo 2 por um preço um pouco a mais do de um. E aí entra o número 3 de novo, que é a questão do parcelado. Você pode fazer com que o produto principal ali de isca e ancoragem, ele não tenha condições de você vender em 3 vezes. E o segundo, que é o kit, você já vende em 3 vezes. Então você pode fazer com que esse segundo produto, né, na divisão das 3 vezes, seja um pouco mais caro que o primeiro. E o kit maior é algo que realmente às vezes vale a pena para o cara dizer assim, olha, em 6 vezes, por exemplo, até você pode usar essa situação. Mas mesmo que você não tenha condições de aguentar 6 vezes, né, se está no cartão, você vai receber um pouco menos às vezes, mas você coloca um preço que vale realmente a pena para comprar e para que você venda. Então, tudo isso é uma forma de você criar valor e ter técnicas para poder vender mais. Não esqueça nunca de 2 situações. Primeiro, que você precisa medir isso o tempo todo para ver se a tua estratégia está indo certo. Às vezes uma mudança no formato da entrega, às vezes o discurso, às vezes a embalagem, às vezes o momento que você entra na conversa. Tudo isso você precisa fazer experimentando, né? E às vezes as diferentes pessoas mais velhas e pessoas mais jovens, reagem de forma diferente. Então, tente se adequar. Claro, não precisa ser nada robotizado, né? Você não é um robô para vender. Mas você tem condições de ver, olha, aqui agora eu faço isso. É aí que entra a beleza do ser humano, a intuição, a capacidade de decidir rapidamente numa mudança de contexto, né? Como fazer isso. Então, você começa a ter um melhor resultado para fazer isso. E a segunda coisa, então, né, é você poder medir, né, várias vezes para ter condições de saber como é que está indo o sucesso da tua venda. E a segunda coisa é não perder a venda na saída. Porque muitas vezes o cliente já não quer. Ele diz, não, olha, não quero. Aí provavelmente é porque ele tem uma situação de preço que ele não consegue realmente comprar, ou aquilo é muito grande para ele de alguma forma, mesmo aquilo que você ofereça, ou o processo de instalação, por exemplo, ele acha que vai ser difícil de instalar, todas as situações. Então, nesse momento da saída, quando ele não está querendo comprar o teu produto ou o teu serviço, é o momento de você entregar todos os pontos. E entregar todos os pontos não significa perder a venda, significa que você vai fazer uma venda mais simples. Então, às vezes, você vai dar um desconto, você vai dar um brinde, você vai dar um serviço associado, você vai dar um discurso de permanente contato, né? De não vai dar nada errado, sabe? Você vai criar alguma situação que realmente ele consiga ter condições de ter um sucesso. A gente vê, e eu vejo muito isso, e eu estava até vendo no meu Face esses dias, uma amiga de longa data que trabalhou comigo muito tempo atrás, ela hoje faz ali capas para cadernos personalizados, ela faz agenda personalizada, ela faz um monte de coisa com uma personalização bem interessante, é bem legal. Então, isso é um produto simples, mas também
pode levar esse tipo de estratégia. Eu até vou comentar sobre esse vídeo e ela sabe que eu vou estar falando dela aqui, porque ela vai poder se beneficiar disso. Ela pode usar esse tipo de técnica, que é muito simples, mas que demanda, né, atenção, trabalho e consistência para que a gente possa ficar sempre mantendo isso numa rotina concreta de se fazer todos esses passos, né? Todos os passos são uma série aqui que eu dei ao longo desse vídeo. Bom, gente, muito obrigado. Esse vídeo até ficou um pouco mais longo, mas é para que você tenha sucesso nas tuas vendas, tá bom? Não esqueça de dar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal, porque a gente agora vai começar a falar sobre vendas mais vezes e eu acho que é isso que todo mundo está querendo, tá bom? Obrigado, boa sorte para todos nós.